Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, celebramos hoje a memória de mártires do século XVI, São Paulo Miki e seus companheiros, um sacerdote e seus paroquianos martirizados no Japão. No século XVI, cerca de 200 mil cristãos foram martirizados no Japão, mas uma pequena comunidade resistiu e ainda hoje a fé cristã está lá produzindo frutos. Pequeno grupo de cristãos naquele país de maioria budista, mas uma comunidade viva, forte, crente em Jesus. Vamos tomar a palavra e vamos meditá-la? Palavra essa pela qual São Paulo Miki e os seus companheiros deram a vida? Essa palavra está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar a mão? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui novamente, irmãos e irmãs, diante dessa cena de mais um embate de Jesus com os fariseus e os mestres da lei, que são homens de Deus, que são tementes a Deus, que conhecem a palavra, que conhecem a lei e as tradições, mas que vivem as tradições e a lei e não a palavra de Deus. Por quê? Porque esvaziam a palavra de Deus de toda a caridade e de todo o espírito fraterno e humano com o qual Deus acumulou. Eles conhecem de cor e salteado a lei e os preceitos, mas não conhecem o coração de si mesmos e muito menos o coração daqueles aos quais Deus os enviou. Eles sabem pregar a palavra, mas a palavra que eles pregam não chega ao coração das pessoas. E por quê? Porque ela vem vazia do Espírito de Deus. Ela vem cheia da sabedoria humana, cheia das coisas dos homens. Infelizmente, eu e você, nós corremos o risco de agirmos assim também como os fariseus, de querermos enxergar somente aquilo que a tradição e a lei nos mostram, de não olharmos além das aparências para vermos o que Deus quer nos falar, para enxergarmos o sofrimento do outro e as suas necessidades. Nós sabemos, a Sagrada Escritura já nos diz isso no outro trecho, que a letra sem o Espírito, ela é morta. E quantas vezes nós queremos usar da palavra de Deus, usar da doutrina da igreja para escravizar as pessoas e não libertá-las do pecado e da morte. Queremos manter todos ali ao nosso redor e por isso tantas vezes ameaçamos as pessoas. Tantas vezes usamos a palavra de Deus como instrumento que aprisiona ao invés de libertar. E nós não podemos fazer isso. Porque se assim o fizermos,
nós seremos culpados de um pecado gravíssimo. O pecado de termos anulado os frutos espirituais que a palavra de Deus poderia ter produzido na vida de tantas pessoas, a começar pela nossa vida. Quantas vezes nós não permitimos que Deus haja, que Deus faça, que Deus transforme a nossa vida? Por quê? Porque somos inteiramente racionais. E a palavra de Deus não é racional, ela é espiritual. A palavra de Deus, ela não vem desse mundo, ela vem do céu. E por isso só quem tem olhos colocados no céu pode compreender o que Deus fala. Eu fico impressionado quando celebro a memória de um mártir ou de vários mártires, porque estes homens e mulheres, eles foram capazes de abrir mão de tudo, inclusive da sua vida, por amor a Deus. Eles absorveram em si de tal modo a palavra de Deus que eles não faziam mais conta da sua vida. O amor de Deus neles era tal que o seu martírio foi justamente um transbordamento do amor de Deus neles e do amor deles por Deus e pelos irmãos. Os fariseus não seriam capazes de fazer isso, porque eles eram extremamente cegos pela obediência cega à lei, deixando de lado as moções do Espírito. Que eu e você não sejamos como eles, que não sejamos hipócritas, mas que nós estejamos abertos à graça de Deus, às moções do Espírito, ao sussurrar de Deus em nossos ouvidos. E assim que ouvirmos a voz do Senhor e o que Ele nos pede, que nós nos ponhamos a fazê-lo. Que Deus te abençoe e até amanhã.